Ainda há pouco, quando abordamos as causas das perturbações ruidosas vicinais, chamamos a atenção dos senhores para os casos de nocividade decorrente do uso normal da propriedade. Destacamos ali que o exemplo mais comum de nocividade decorrente da utilização normal de um imóvel era e ainda é o dos casos nos quais existe defeito construtivo relacionado à falta de isolamento acústico adequado à sua finalidade. E é disso então, do uso normal de imóvel com defeito, a acarretar nocividade aos seus vizinhos, que iremos tratar nesse segmento. Na atualidade, diante da disponibilidade de técnicas de edificação mais aprimoradas e supostamente melhores do que as do passado, tornou-se possível baratear e agilizar muitos dos processos construtivos. Hoje é possível, por exemplo, erigir lajes e paredes muito mais finas e leves do que aquelas que eram edificadas há alguns anos, mas mantendo, nada obstante, a mesma solidez e estabilidade de antigamente. Isso, porém, costuma implicar importante sacrifício da capacidade de absorção e aplacamento do ruído por parte desses elementos, o que acaba por exigir implementação de outras medidas de contenção acústica, como, por exemplo, a instalação de diversos tipos de manta, coisa que, por outro lado, na prática, nem sempre é feita. Por isso mesmo, em severa crítica à má utilização dessas técnicas construtivas modernas, o já aqui lembrado professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, João Gualberto de Azevedo Baring, aponta um significativo crescimento do número de apartamentos construídos com materiais mais leves nas vedações, paredes e lajes, a fim de aliviar as fundações e diminuir os custos. Segundo adverte, isso tem implicado um isolamento sonoro bem abaixo dos valores recomendados. No caso dos dormitórios, desabafa. A preocupação com a acústica do projeto praticamente inexiste. Essa situação predispõe ao surgimento de conflitos entre vizinhos quando eles têm atitudes antagônicas com respeito a sons e ruídos intrusos, e, no mais das vezes, quando têm atividades desencontradas, como nos casos nos quais um deles trabalha à noite e o outro de dia. Como é fácil de ver, muitas vezes as desavenças entre vizinhos podem decorrer muito mais do problema do imóvel do que de eventuais abusos das pessoas que o habitam. Mas não é só entre vizinhos que esse tipo de dificuldade se apresenta. Em muitos casos, o problema se encontra nas áreas ou instalações comuns do edifício que de algum modo se mostram inapropriadas para o conjunto. Exemplos dessas situações são os casos dos salões de festas e áreas de lazer dos condomínios, que, pela sua descuidada alocação ou insuficiente condição acústica, quando usados para os fins a que se destinam, acabam por prejudicar os ocupantes de algumas das unidades autônomas dos próprios edifícios. Há casos também em que o problema está nas instalações do prédio, como em bombas de recalque, suas tubulações e também nos famosos exaustores utilizados em chaminés. Exemplo ainda bastante interessante, para não dizer espantoso, desse tipo de defeito construtivo é o que acarreta ruídos com o funcionamento dos elevadores em prédios e apartamentos. Trata-se de problema que normalmente afeta os últimos andares do edifício, mais próximos às casas de máquinas, embora muitas vezes, conforme as virtudes do projeto ou de sua execução, possa igualmente prejudicar os usuários das demais unidades condominiais. De qualquer maneira, quer decorra de erro de projeto, como no caso de alocação imprópria dos elevadores, ou de falta de previsão de isolamento acústico adequado para a sua caixa de corrida ou casa de máquinas, por exemplo, ou, por outro lado, quer decorra de simples má execução da obra, como a ausência de implementação das providências acústicas que a instalação reclama, ou a escolha equivocada dos equipamentos e por aí afora, o fato é que a inadequação da condição acústica nas instalações dos elevadores sempre acarreta significativo transtorno. Ponto importante é que a gravidade desse problema ganha relevo quando observamos que, de regra, os ruídos produzidos nessas situações, funcionamento de elevadores, possuem acentuadas características tonais e impulsivas, o que revela seu grande potencial perturbador para o sossego, a saúde e a segurança de quem a eles estiver exposto. Notem os senhores que tamanha é a nocividade acarretada por esse tipo de situação,
que não chega a ser incomum a ocorrência de práticas arbitrárias por parte dos condôminos afetados em tentativas desesperadas de minimizar o esgotamento nervoso decorrente desses quadros. Por exemplo, em acordo no qual foi relator o ilustre desembargador Carlos Russo, a 30ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo apreciou o recurso de apelação concernente a um curioso caso no qual condôminos de um edifício, fartos da inércia do condomínio em solucionar o problema, passaram a obstruir, durante as noites, o fechamento da porta do elevador em seu próprio andar, de modo a impedir sua movimentação e utilização pelos demais condôminos. Olhem só que criatividade! Felizmente, nossos tribunais têm sido acertadamente sensíveis a esse tipo de problema, de modo a responsabilizar o construtor, enquanto no prazo de garantia, e o condomínio decorrido esse período, tanto pela correção do defeito, como pela compensação dos prejuízos dele decorrentes. Não obstante terminado e entregue o trabalho, subsiste para o construtor, pelo prazo de 5 anos, a responsabilidade pela solidez e segurança da obra. A regra está inscrita no caput do artigo 618 do Código Civil, com os seguintes termos: nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo. Da interpretação desse dispositivo decorrem importantes questões que a doutrina e a jurisprudência, desde a sua correspondente versão no Código Civil de 1916, que se encontrava no artigo 1245 daquele diploma, já vinham enfrentando largamente. Dentre essas dúvidas, talvez a que tenha apresentado maior repercussão prática tenha sido a do exato sentido da expressão solidez e segurança usada na confecção da regra legal. E para respondê-la, a doutrina e a jurisprudência dão conta de que a expressão solidez e segurança da obra, constante no referido dispositivo, não estreita a responsabilidade do empreiteiro, como numa primeira análise poderia fazer parecer, apenas aos aspectos propriamente estruturais da obra. Pontes de Miranda, por exemplo, referindo-se ao dispositivo correspondente no diploma anterior, artigo 1245, já salientava, em lição bastante reverberada pelos tribunais pátrios, que o sentido da expressão era bem mais amplo. Segundo ele, a solidez liga-se ao que se construiu, isso é, ao objeto, e a segurança, por sua vez, concerne ao sujeito, não obstante a causa haja de se encontrar na construção. Desse modo, se, por exemplo, uma construção não oferecer condições de higiene e saúde aos seus moradores, nela estará presente o defeito relativo à segurança. E é esse exatamente o caso do defeito consistente na falta de isolamento acústico adequado da edificação, que acaba por subtrair aos usuários do imóvel aquelas condições mínimas de higiene mental, saúde e segurança, como vimos anteriormente ao tratar do uso nocivo da propriedade. Disso decorrem importantes consequências práticas, como a de que, quanto mais ruidosa for a circunvizinhança do local em que o construtor pretender realizar sua edificação, maior será, igualmente, a necessidade de proteção acústica que a ele incumbirá agregar à obra. Nas palavras do prestigioso ambientalista, o professor Paulo Afonso Leme Machado, os incorporadores de edifícios e os construtores de estabelecimentos ou de residências vizinhas de notórias fontes de poluição sonora têm corresponsabilidade de empregar materiais e sistemas de vedação da entrada do som. Não é por acaso, inclusive, que algumas leis municipais tratam expressamente desse ponto. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a Lei 11.780, de 30 de maio de 95, exige expressamente que os proprietários ou incorporadores de novas edificações a serem erigidas no município adotem providências técnicas necessárias para que essas edificações protejam os usuários contra a poluição sonora própria do local, sendo obrigatória ainda, para as edificações cujo uso predominante seja a habitação em condomínio, notem os senhores a preocupação especial do legislador municipal, a apresentação de laudo técnico do nível de sons e ruídos próprios do local, juntamente com os projetos de edificação a serem aprovados pela municipalidade.
Outro ponto importante aqui é o que diz respeito ao aspecto temporal da responsabilidade do construtor quanto à falta de salubridade acústica da obra para fins de execução específica ou ressarcimento. Primeiramente, há um prazo de garantia da obra, que, conforme se verifica do caput do artigo 618 do Código Civil, é de 5 anos. Durante esse prazo, caso se apresente algum defeito no imóvel, iniciará para o prejudicado outro prazo, este agora para o exercício do direito de ação ou pretensão. Este prazo, por sua vez, prescreverá em 10 anos, conforme a regra do artigo 205 do mesmo diploma. Interessante observar que, quanto ao prazo de prescrição dessa pretensão, já houve, como os senhores devem saber, grande controvérsia tanto na doutrina como na jurisprudência. O próprio Superior Tribunal de Justiça já chegou a alterar seu entendimento por algumas vezes, ora entendendo que tal prazo seria de 3 anos, ora que seria de 10. Contudo, na atualidade, após importante julgamento de embargos de divergência em recurso especial, que teve como relatora a eminente ministra Nancy Andrighi, em 27 de junho de 2018, a posição daquela corte retornou àquela que considerava correta a prescrição de 10 anos para o caso. O fato foi oportunamente registrado em memorável acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em recurso de apelação que teve como relator nosso ilustre professor Dr. Enéas Costa Garcia. Em seu bem lançado voto, que reformava a sentença então recorrida, ele salientou que, por não se tratar de responsabilidade aquiliana, o prazo prescricional relativo ao vício construtivo, que decorre de cumprimento imperfeito de contrato, seria, obviamente, o de 10 anos do artigo 205 do Código Civil. Ainda sobre o prazo prescricional, é importante observar que seu início só tem curso quando o defeito se torna efetivamente conhecido pela parte. Até aí, não tem muita novidade. O que é pouco atentado, porém, é que a mera verificação da ocorrência de emissão ruidosa no imóvel não se confunde com a verdadeira constatação de existência de algum defeito que eventualmente pudesse ter dado causa a essa emissão. A diferença reside no fato de que o defeito construtivo, consistente em falta de isolamento acústico adequado, não é um tipo de defeito passível de ser constatado sem uma inspeção técnica específica. Por isso, antes de uma conclusão pericial que ateste que os ruídos observados pelo prejudicado resultam efetivamente de defeito construtivo, e não, por exemplo, de utilização anormal de alguma propriedade vizinha, não é possível se ter por iniciado o prazo prescricional em exame.